Bom dia, meus irmãos. Graças e paz a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa 7ª grande conferência missionária da Igreja Evangélica dos Irmãos do Brasil. É uma satisfação imensa podermos estar aqui mais uma vez para sermos edificados na palavra de Deus. E tenho certeza que não será diferente. Já vimos aí no início ontem que será um momento de grande aprendizado e desafiador, não somente para quem está diretamente envolvido com missões, mas para toda a Igreja dos Irmãos do Brasil e fora do Brasil, onde quer que esteja chegando esse vídeo. E eu gostaria de convidar a todos para a gente iniciar esse momento, mais esse segundo momento da nossa conferência, orando ao Senhor, pedindo a Ele a direção, a orientação, nesse momento em que nós nos entregamos inteiramente a Ele. Oremos. Pai querido e nosso Deus, Santo, Todo-Poderoso, Senhor, nós chegamos diante da Tua presença nesta manhã, Senhor. Primeiramente, te agradecendo pelo privilégio de começarmos o dia, Senhor, diante da Tua presença, de começarmos o dia, Senhor, ouvindo a Tua palavra, ouvindo ministrações de homens que foram escolhidos pelo Senhor para plantar Tuas boas novas. Nós nos entregamos, Senhor, nesta manhã, nas Tuas mãos, na Tua direção. Cada um dos envolvidos nesta conferência, Senhor, com o grupo de louvor, com o pastor Tiago, que vai trazer a mensagem nesta manhã, que ele venha falar, Senhor, aquilo que o Senhor colocar, Senhor, no coração dele, na boca dele, e não as palavras dele próprio. Nos abençoa neste momento e se conosco, Senhor, neste momento especial desta manhã. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria, irmãos, de ler o texto que é o tema da nossa conferência. Se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Novamente, para ficar gravado mesmo, plantado em nossa mente, em nossos corações, o tema central, o objetivo no qual estamos trabalhando essa conferência. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Por favor, abra sua Bíblia. E o texto diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Diz a nossa conferência missionária: plantar, regar e colher. Esse é o nosso alvo, o nosso objetivo especificamente, plantar e regar. Deus vai dar o crescimento e Ele também vai escolher aqueles que colherão os frutos desse crescimento. Sabemos que especificamente esse fruto também é prioritariamente para o Senhor. Nós vamos, como foi mostrado ontem, um vídeo de um testemunho de nossos irmãos que estão trabalhando aí no trabalho missionário, tá? E agora de manhã nós vamos colocar o vídeo do pastor Jeú, que tem desenvolvido um trabalho lá na ilha de Cotijuba, aqui no Pará, tá ok? Então que os irmãos estejam orando por isso. Eu sou o Jeú. Eu sou Esther. Junto com a igreja da Ilha Nova Esperança, nós temos desenvolvido um ministério aqui de implantação de igreja aqui na ilha do Cotijuba. E hoje nós estamos trabalhando com um grupo de homens, um grupo de 4 homens, e hoje nós estamos trabalhando com eles para serem líderes. Nós temos também trabalhado com mulheres, dando estudo de casa em casa, fazendo alguns artesanatos, até lanchando juntas. E também nós estamos fazendo aqui na ilha de Cotijuba, ensinando música, violão, para que é como uma estratégia para a gente
ensinar a Bíblia, né? Ensinar as pessoas a conhecerem quem é Jesus. Isso tem dado muito certo. Nós temos também um grupo de crianças lá no Farol, onde nós estamos evangelizando. E nós também usamos a evangelização de casa em casa, onde a gente pode conhecer melhor as pessoas, um por um. Tem sido muito bom. Além desse trabalho com crianças lá no Farol, nós temos também no Farol um outro grupo com adultos de estudo bíblico. São estudos mais evangelísticos. Nós temos trabalhado também nessa comunidade lá. Durante esse tempo de pandemia, as nossas atividades por aqui ficaram mais restritas, nós não tivemos aquele contato com as pessoas, mas durante esse tempo nós estivemos reformando aqui esse espaço onde tem sido lugar da igreja se reunir. Esse espaço aqui era um depósito onde servia para guardar alguns materiais aqui dos missionários aqui, né, que estavam aqui no Cotijuba, e foi desocupado, e aí foi cedido esse espaço para a gente poder se reunir. Então durante esse tempo nós estivemos reformando, fizemos algumas reformas aqui, piso, pintura e outras coisas que foram construídas aqui, e agora a igreja no Cotijuba tem seu próprio espaço onde pode se reunir. Então, diante de tudo isso, nós temos trabalhado com a igreja da Ilha Nova Esperança. Hoje só podemos lembrar do que está escrito lá no Salmo 126, verso 3, quando diz que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Então essa é a nossa alegria, como casal, podendo trabalhar aqui nesse ministério de implantação de igreja aqui na Ilha do Cotijuba. Gostaria que vocês pudessem conhecer um pouco aqui do nosso espaço. É isso aqui que era o depósito, né? Então foram feitas a reforma aqui, pintura, colocamos ventiladores, fizemos aqui o piso, nós colocamos. Então esse é um pouco aqui do espaço da igreja que tem se reunido. Amém. Graças a Deus. Desafiador, o ministério do pastor Jeú lá, com certeza será foco e alvo das nossas orações. Orem junto conosco para que o Senhor abençoe o pastor Jeú, a sua família e o seu ministério lá na ilha de Cotijuba. Queria convidar o nosso presidente para orar pelo pastor Tiago, que vai nos trazer a mensagem. Em seguida, o pastor Tiago já pode ficar à vontade. Deus Santo e bendito, é bom estarmos juntos aqui, neste tempo, por este meio, como igreja, Pai. Como igreja que compreende o sentido da tua ordem, daquilo que Tu desejas, Senhor, para que cada um de nós possa realizar. Obrigado pela vida de todos estes que aqui estão. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado porque, Senhor, coloca em nosso coração o desejo de fazer esta obra. Oramos especialmente agora pelo pastor Tiago. Possa, Senhor, conduzir o Teu servo a falar, Senhor, aquilo que Tu queres. E que esta palavra
encontre guarida em nossos corações, mas que produza, assim, um efeito realizador, um efeito prático, um efeito, ó Pai, que nos conduza, de fato, a fazer o que Tu tens nos mandado, que é proclamar Cristo e cumprir a missão. Sê conosco, Pai, neste momento de reflexão. Sê conosco nesse momento de decisão. Que nós possamos, sim, impactar a nossa geração, saindo das nossas casas, indo a outros lugares, compartilhando com pessoas, vizinhas, amigos, colegas de trabalho. Que assim, Senhor, o Teu nome seja evidenciado e a transformação que Tu fizeste em nossas vidas, Senhor, possa ser feita na vida de tantas pessoas que nós conhecemos e na vida, Senhor, daqueles que estão no limiar da morte e que seguramente, Senhor, já estão mortas no pecado. Por isso, Pai, sê conosco e clarifica, Senhor, clareia a nossa visão e alarga-a para que possamos fazer aquilo que é agradável e decisivo. Pedimos a Tua bênção ao Teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos. É um prazer estar com os irmãos aqui, poder compartilhar novamente a palavra do Senhor, trazer esse tema, trazer essa reflexão. É um privilégio para mim. Quero mandar um abraço para todos os irmãos. Estou pastoreando já há quase 4 anos aqui na igreja do Pacoval, em Macapá. E a igreja manda um abraço aí para todos os irmãos que estão acompanhando. Meus irmãos, o nosso tema dessa manhã é estratégia evangelística no novo normal. E aí isso aqui é um estudo, né? É um estudo, então não é uma pregação. Então eu quero dar bastante liberdade para os irmãos participarem. Eu vou colocar perguntas aqui. Vou aí provocar os irmãos aí para participarem, para a gente trocar ideias aqui. A gente tem aqui o pastor Leandro, o Edson, tem vários irmãos aqui, pastores, que estão bem envolvidos aí no evangelismo. Então, vamos conversar, né? Vamos participar aqui para a gente trocar as ideias e aprender uns com os outros. Meus irmãos, essa questão aqui, vamos iniciar e falar sobre esse novo normal. Para alguns, essa expressão já é bem familiar, já está bem claro o que é esse novo normal. Para outros, nem tanto, porque essa pandemia ela teve intensidade em alguns lugares diferentes. Então, para alguns, muita coisa mudou e para outros, não foram muitas coisas assim que mudaram. Então, cada região aí tem uma intensidade aí de mudança. Mas, para introduzir aqui, só para dar a ideia do que é esse novo normal, esse novo momento que nós estamos vivendo com a pandemia, que mudou vários aspectos das nossas vidas, ou que acelerou alguns processos aí. Só alguns exemplos. A questão de higiene. Muita coisa mudou. Aqui, algo que não era tão comum, mas só aqui na minha mesa tem 2 garrafas de álcool 70%. A gente certamente tinha um cuidado, uma higiene, lavar as mãos, tem alguns cuidados, mas esse cuidado aumentou. E eu creio que para muita gente isso já virou quase que um vício, né? Às vezes você está com a mão limpa, já lavou, já passou, mas vai lá, passa álcool na mão. Isso já mudou nas nossas vidas. Outros aspectos, a questão do nosso consumo. A gente estava vivendo num momento que ia crescendo aí essa ideia de comprar pela internet, de adquirir bens, comprar através da internet, pedir comida através de aplicativos. Muita gente já estava se adaptando a esse momento. Pagamento de contas através de aplicativos, o uso da tecnologia aí, já fazendo parte da vida das pessoas. Mas com esse afastamento social, isso acelerou o processo, nos jogou aí num novo momento em que nós fomos, até aqueles que eram resistentes
a essas práticas foram empurrados, obrigados a se adaptar a esse momento, pagar conta pela internet, a comprar comida pela internet, muitas coisas aí foram mudando, isso foi acelerado. Na questão da igreja em si, nós já tínhamos aí várias igrejas fazendo transmissão online, transmitindo seus cultos através do Facebook, através do YouTube, através dos seus sites, e várias igrejas não tinham isso. A nossa própria igreja aqui, no ano passado, alguns irmãos começaram a trazer essa ideia. Pastor, vamos transmitir o culto pelo Facebook, vamos começar a transmitir. Tem alguns irmãos que não podem participar do culto. Teve um senhor que ele ainda nem é membro aqui, mas ele participa. E ele disse, pastor, vamos começar a transmitir pelo Facebook. Eu gravei o áudio da sua pregação e estou levando para minha esposa ouvir, que ela não pôde vir à igreja hoje, né? Mas eu estou levando o áudio, mas se a gente transmitir pelo Facebook, fica muito melhor. E naquele momento eu acho que não é o momento, não é o tempo, talvez não seja agora. E aí, de repente, veio a pandemia e nos empurrou para esse novo momento aí, né? Para essa nova dinâmica. E aí nós tivemos que usar a plataforma Zoom, primeiramente, para juntar os irmãos nesse ambiente, ter um tempo de edificação, e depois, logo em seguida, nós, voltando aí aos cultos presenciais, dentro dos limites aí, orientados pela prefeitura, pelos governos, nós começamos a transmitir pelo Facebook também. E o que aconteceu? Os jovens aqui da igreja rapidamente criaram um grupo de trabalho, começaram a pesquisar a melhor forma de transmitir pelo Facebook, quais eram os programas, os aplicativos, as ferramentas aí, compramos equipamento e agora nós estamos cada domingo transmitindo o culto pelo Facebook. Nós temos algumas pessoas, nosso limite aqui no nosso espaço é para 31 pessoas e o restante está assistindo através do Facebook ou através do Zoom, onde está acontecendo a nossa EBD. Então, algumas coisas que já vinham acontecendo, alguns processos foram acelerados. E aí isso vai mudando a nossa dinâmica de vida, o nosso comportamento. Então, isso afeta a igreja, afeta a nossa vida pessoal, afeta a sociedade como um todo. E aí, com essas e muitas outras mudanças, como nós podemos entender esse novo tempo, entender esse novo momento e ter uma prática evangelística que seja relevante nesse novo momento, que a gente consiga alcançar pessoas. Por exemplo, o tempo é de um afastamento social. Como é que a gente alcança pessoas nesse novo momento? Como é que a gente tem contato com essas pessoas? Então, tudo isso a gente tem que refletir, a gente tem que pensar nesse novo normal. Eu sei que em algumas regiões aí, a pandemia já deu uma acalmada e estão voltando. Eu vejo vários lugares aí que já não estão usando máscara, já está diminuindo, mas em outros lugares ainda é bem alto, né, esse número de pessoas infectadas, pessoas doentes, pessoas internadas, como o pastor Isaías ontem falou da região lá de São Paulo, que ele, de origem dele, o número está bem alto agora. Então, vamos pensar, vamos refletir como alcançar pessoas nesse chamado novo normal. E, meus irmãos, a gente vai falar aqui sobre estratégia evangelística, sobre a vivência da igreja, a ação da igreja em evangelismo nesse novo tempo. E eu queria colocar uma imagem aqui na tela, eu vou compartilhar minha tela e colocar uma imagem aqui, e deixa eu só separar logo ela aqui, ok. Eu vou compartilhar essa imagem, e aí eu quero abrir para participação. Eu queria que alguns irmãos aqui falassem sobre o que podem aprender ou ler, interpretar dessa imagem que eu vou colocar aqui na tela. Só um instante, vou compartilhar aqui. É somente esse slide que eu quero mostrar. E a pergunta aí é a seguinte, né? O que podemos aprender com essa imagem?
dá uma olhada nessa imagem. Isso foi um meme que foi criado e colocaram aí na internet. Tem várias versões com essa imagem aí. E alguém fez esse meme, né? Colocou aí a família na piscina, e aí tem a mãe, talvez a mãe ou a avó, não sei, brincando ali com uma criança. Imagino que seja a avó, a tia, não sei. Brincando ali, dando toda a atenção para uma criança. O outro está ali meio que se afogando, e aí tem um esqueleto ali numa outra imagem ali embaixo. E aí colocou, né, ali o pastor, o novo membro, e o membro semi-novato e o membro antigo da igreja. Já está só o esqueleto dele lá embaixo. E aí colocaram essa imagem na internet, e eu não sei exatamente qual foi a motivação, o que passava na cabeça da pessoa que criou esse meme, fez essa versão desse meme, e jogou aí nas redes sociais. Mas aí eu queria a participação de alguns irmãos agora, opinião, sobre o que você aprende com essa imagem aqui, o que você lê, o que você percebe dessa imagem aqui, o que talvez estaria na mente da pessoa que criou esse meme. Então fique à vontade agora para participar. Quem é que vai ser o primeiro aí? Eu acho que todos já viram, já deu para fazer a sua leitura aí dessa imagem. Eu vou tirar aqui o compartilhamento de tela para eu poder ver você aqui também, tá bom? Pronto, quem vai ser o primeiro a participar aí? Qual a sua percepção aí dessa imagem? Irmão, realmente, eu não gosto muito de falar assim, dessas coisas, mas foi colocado o meme e foi pedido, solicitado uma opinião. Então, sim, é lamentável, mas quem postou deve estar sentindo isso na pele. Então, o que eu posso perceber é que sim, é real, é uma situação real que ocorre e, infelizmente, aquele novo convertido, o futuro dele é daquele que está no fundo d'água. Então, é lamentável, eu realmente não me agrado em dizer isso, mas eu espero realmente que a realidade mude. Obrigado, minha irmã. Mais alguém quer participar, falar o que você percebe dessa imagem, o que talvez ela está trazendo aí, quais são as verdades e quais são os erros dessa imagem aí? Pastor Tiago, Eliezer Trindade, de Macapá. Diga lá, meu irmão. Pastor, eu não gosto muito de meme, eu vou começar por aí, né? Sim. Imagens mentais são as mais difíceis de digamos assim, expressar e de avaliar. Porque justamente o que a irmã falou aí é uma verdade, né? Envolve, às vezes, um momento muito particular de alguém, né? A pessoa está ali sentindo alguma coisa, né? E aí entra na internet, escolhe as imagens e joga, né? É uma coisa muito instantânea. E 5 minutos depois ela já não está se sentindo daquele jeito e ela já está arrependida de ter posto aquele meme. Mas aí ele já foi embora, né? Eu acho a situação exagerada, né? Olha os cabelos brancos aqui. Eu sou um membro antigo da igreja e, pela graça de Deus, eu acredito que eu não estou no fundo da piscina desse jeito aí, apesar de que eu não sou muito gordo, né? Mas, enfim, eu creio que se a intenção é alertar as lideranças de que elas devem cuidar de todos, né? Aí eu posso até considerar. Mas eu não creio que o meme seja verdadeiro no sentido que nós usamos, né? O termo. Eu acho que a igreja é acima de tudo, um corpo, né? E esperar que o pastor cuide de todo o corpo, na minha opinião, e de maneira igual, é jogar um peso sobre os pastores que a gente não deve jogar. Aliás, a gente vê isso. Ontem o pastor Isaías falou sobre isso. Eu estou terminando, né? Ele falou sobre a igreja como corpo, né? Esse corpo que se cuida, né? Uns dos outros, né? Então, nesse sentido, eu discordo do meme. Se a intenção é jogar sobre... Está escrito lá pastor, né? Enfim,
sobre o pastor, essa responsabilidade, eu acredito que foi um pouco exagerado. Era isso. Obrigado, meu irmão. Eu vou dar oportunidade para mais uma consideração aqui, e aí eu vou falar um pouco da minha percepção. Quem está falando? O Hélio, pastor. Bom dia. Diga lá, meu irmão. Bom dia. Bem? Creio, pastor, que essa imagem, eu concordo um pouco com o que o Elias falou, mas eu acho que tem muito da responsabilidade individual também. Né? Eu concordo com o Elias, eu acho que o pastor ele é responsável sim pela igreja, mas tem muito da responsabilidade individual. Se você quer estar lá como uma caveira no fundo do poço, você vai escolher fazer isso também. Né? Se você quer um leite, quer uma melhor compreensão, você tem que buscar essa compreensão. Né? Eu creio que isso é responsabilidade individual, eu creio que isso é responsabilidade da própria igreja, de cada membro, que deve buscar esse conhecimento e essa interpretação. Claro que tem que ter ajuda, né? É óbvio que tem que ter ajuda, mas a igreja e o pastor não pode ser responsabilizado por alguém que está lá naquele fundo do poço. Não é só a responsabilidade dele, existe uma responsabilidade individual e uma obediência à palavra de Deus, que ela é fundamental. Então, quando nós cremos nessa obediência, nós conseguimos fazer isso, eu acho que a responsabilidade ela passa a ser dividida. Obrigado, pastor. Joia, obrigado, meu irmão. Por conta do tempo, eu não vou abrir tanto agora para vários irmãos darem opinião aqui, mas depois a gente tem outras perguntas, mas é muito bom que a gente já ouviu até aqui. Depois tem outras perguntas, a gente vai participar mais aqui. Meus irmãos, essa imagem, de fato, quando eu vi, eu fiquei pensando, talvez o que está por trás, né, do que essa pessoa está pensando, está sentindo para criar um meme desse. De fato, olhando rapidamente, a gente vai ver. Talvez seja alguém que está dizendo assim, o pastor, ele só dá atenção para quem está chegando na igreja e abandona os membros antigos. Em algumas realidades isso pode ser verdade, mas vamos pensar no todo aqui de uma igreja, do que a palavra de Deus nos fala. E pensando aqui em missões, nós precisamos pensar que todos nós, como membros do corpo de Cristo, como discípulos do Senhor Jesus, temos responsabilidades pessoais e responsabilidades comunitárias. Existe um aspecto que nós temos uma responsabilidade com a nossa própria espiritualidade, nós precisamos do nosso cuidado pessoal, mas existe um aspecto também que eu tenho responsabilidade na missão, eu tenho responsabilidade com a igreja. Eu recebi dons, recebi talentos do Senhor que devem ser usados para a edificação da igreja, para o cuidado com a igreja. Então, mesmo que eu não seja o pastor da igreja, o Senhor me deu dons espirituais que eu preciso usar para a edificação da igreja. E aí já desfaz esse meme, porque a responsabilidade do cuidado pastoral, do cuidado, não é só a responsabilidade do pastor, mas é a responsabilidade do corpo de Cristo. Uns aos outros. Eu tenho uma parte no cuidado, mas outros irmãos têm parte nesse cuidado. E aí pensando, de fato, às vezes, o pastor, no desejo de ver a igreja crescer, e se o pastor não criou uma estratégia, um ensino na igreja para envolver outros membros no evangelismo, no discipulado, acaba que às vezes acontece de fato isso. O pastor ele vai dar atenção, porque talvez ninguém está dando atenção para aquela pessoa que está chegando na igreja, ele vai dar uma atenção maior e às vezes alguns outros vão ficar pelo caminho, se não foram bem instruídos para crescer pessoalmente no seu relacionamento com Deus, para estar ligado a outros irmãos em cooperação para o seu crescimento. Se outros irmãos não estão envolvidos no cuidado na igreja, acaba que de fato algumas coisas assim vão acontecer. Tem um exagero na imagem, mas algumas coisas assim acontecem. Então, como líderes, como pastores, a gente tem que pensar aqui, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar é a questão de envolver todos os irmãos num cuidado aí que todos possam crescer, todos possam amadurecer e todos possam estar envolvidos na missão. E entender que uma hora eu estou cuidando de outros, outra hora, ou no mesmo momento, eu estou sendo cuidado por outros também. Então, não é o pastor tendo que cuidar de todo mundo, mas é a igreja.
O pastor liderando, treinando, equipando a igreja para esse cuidado uns com os outros. Esse é um ponto aqui. Mas vamos entrar, irmãos, no texto que nós vamos abordar nessa manhã, e aí a gente tem alguns desafios aqui para pensarmos. O texto que nós vamos meditar, meus irmãos, para nortear aqui a nossa reflexão, é Atos capítulo 11, de versículos 19 até o versículo 26. Ontem o pastor Isaías já mencionou esse episódio, esse momento aqui, rapidamente ele mencionou. Hoje nós vamos olhar um pouco mais e pensar nessa questão da estratégia evangelística na vida da igreja. Então, Atos capítulo 11, versículos 19 até o versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou, viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi até Tarso à procura de Saulo, e, quando o encontrou, levou para Antioquia. E, durante um ano inteiro, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Muito bem, meus irmãos. Esse texto aqui nos traz várias verdades, vários ensinos sobre a vida da igreja, a missão que o Senhor nos deu. E temos aqui algumas lições para nortear a nossa reflexão. A primeira que eu quero trazer aqui é respondendo a uma pergunta, né? Quem anunciou o evangelho em Antioquia? Quem foram as pessoas aqui que estavam anunciando o evangelho em Antioquia e nessa região toda que é citada aqui? Primeiro, irmãos, que nós podemos perceber aqui que todos os discípulos, os que anunciaram aqui foram os que foram dispersos a partir da perseguição. Então, a primeira lição que eu queria que a gente pensasse aqui, a primeira verdade que eu queria pensar a partir desse texto, é que todos os discípulos de Jesus estavam envolvidos na proclamação do Evangelho. O Evangelho foi anunciado pelos discípulos que foram dispersos e não unicamente pelos apóstolos. O que aconteceu? A igreja se estabeleceu em Jerusalém, e aí o Senhor já tinha dado a ordem, lá no capítulo 2, o pastor Isaías falou ontem, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Só que a igreja em Jerusalém permaneceu lá, ficou ali naquele ambiente mais seguro, mais confortável para eles, e quando chega no capítulo 8, vem uma perseguição, e essa perseguição espalha a igreja, empurra a igreja para outros lugares. E é nesse momento de crise que essa igreja que estava ali segura, estava naquele ambiente mais seguro ali, agora é espalhada, é dispersa, e para onde eles vão anunciando o evangelho, vão pregando o evangelho. Os apóstolos ficaram ali em Jerusalém, e esses irmãos que foram dispersos foram anunciando o evangelho. O texto é bem claro aí quando começa. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. E aí, no primeiro momento, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu.
E aí o versículo 20 diz, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, quem anunciou o evangelho nesse momento aqui foram os irmãos. Entenda bem a expressão aqui, foram os irmãos comuns da igreja. Não foi necessariamente os apóstolos, a liderança que eles estavam, mas nessa situação aqui, os discípulos, os seguidores de Jesus, aqueles que se converteram lá em Jerusalém, estavam indo por toda parte e estavam anunciando a mensagem, estavam pregando o evangelho, e a partir dessa pregação desses irmãos, surgiu uma igreja em Antioquia, começaram a surgir igrejas em outras regiões. Então, a primeira lição aqui que eu quero que a gente guarde é que nós precisamos envolver toda a igreja, todos os discípulos de Jesus no evangelismo. O evangelismo não é só para o pastor da igreja, não é só para alguns irmãos da liderança da igreja, mas é para todos os seguidores de Jesus, todos os discípulos de Jesus. Esse é o primeiro ponto aqui. E aquela imagem lá, né, o pastor cuidando daquela nova pessoa que está chegando na igreja, né, daquele que tem interesse no evangelho, às vezes isso acaba acontecendo, meus irmãos. Quando o pastor não cria uma estratégia para treinar a igreja, treinar todos os irmãos, envolver todos os irmãos, passar essa mentalidade de que todos os irmãos, todos os discípulos estão envolvidos na missão, às vezes ele vai ter que ficar sobrecarregado e lidar com aqueles que estão chegando. Ele vai ter que evangelizar, discipular, cuidar de todo mundo, ele não vai dar conta, ele não vai conseguir. E talvez por isso alguns vão se sentir aí abandonados. Então, como pastor, eu tenho essa responsabilidade de envolver todos os membros da nossa igreja no evangelismo, treiná-los, capacitá-los para isso. E alguns vão dizer, não, pastor, mas eu não tenho o dom do evangelismo. De fato, a palavra de Deus vai mostrar que alguns têm esse dom, têm mais facilidade. O Senhor deu um dom especial para essa pessoa a ser um evangelista. Nem todos têm claramente esse dom, mas todos têm a responsabilidade de evangelizar. Os que têm o dom vão ter muito mais facilidade. Outros vão ter um pouco mais de dificuldade, não vão ser aqueles que rapidamente evangelizam muitas pessoas, mas todos têm que estar envolvidos na missão, compartilhando a sua fé com aqueles que nós encontramos no dia a dia. Então, esse é o primeiro ponto aqui. A segunda lição que nós podemos aprender nesse texto é que o evangelho foi proclamado em meio a uma grande crise. Meus irmãos, a crise era perseguição contra a igreja. Não era uma crise de saúde. Era uma crise aqui que era uma perseguição que veio sobre a igreja, que começou lá, Atos 8, a partir de capítulo 6, 7, ali vai mostrar o episódio ali com Estevão, e aí você vê no capítulo 8 que começa uma perseguição muito forte contra a igreja do Senhor Jesus, e esses discípulos, eles são dispersos, e logo em seguida Saulo ali, no capítulo 9, pegou autorizações para ir a outros lugares e perseguir, prender os discípulos do Senhor Jesus, a igreja ali naquele primeiro momento. E é no meio dessa perseguição, no meio de perigo de morte, de ser assassinado, de ser morto ali, que a igreja é dispersa, e no meio dessa crise, eles vão pregando o evangelho. Então, no meio da crise, o evangelho cresceu, a igreja cresceu. Irmãos, nem sempre é assim. Tem algumas crises, algumas perseguições que a igreja realmente quase morre. Mas a gente pode ver que na história da igreja, no registro bíblico e na história da igreja, a gente pode perceber que a igreja cresce no meio das crises. O Senhor permite que as crises venham, que essas situações difíceis venham,
mas ele dá oportunidades para que a gente possa crescer, para que a gente possa desenvolver, para que o evangelho possa ser proclamado, o evangelho possa ser anunciado a outras pessoas. Então aqui você tem uma crise, e no meio da crise, esses irmãos enxergaram as oportunidades e pregaram o evangelho, anunciaram o evangelho a outras pessoas. Então, vamos ficar aqui com essas duas lições. Agora, meus irmãos, caminhando um pouco mais aqui, para a gente entrar em algumas questões mais práticas aqui, nós precisamos entender o seguinte, algumas definições aqui para a gente caminhar, e olhando na história da igreja. No primeiro século, meus irmãos, o pastor Ricardo Agreste é um pastor presbiteriano que trabalha muito forte na área de plantação de igrejas, e ele diz o seguinte, que no primeiro século, ser igreja no primeiro século é ser comunidade dos discípulos em missão no mundo. Então você tem a igreja ali no primeiro século, e esse entendimento ele é comum naquele momento, que ser igreja do Senhor Jesus é ser uma comunidade dos discípulos, dos seguidores de Jesus em missão no mundo. Então a pessoa se converteu, ela é parte da igreja, ela é parte da comunidade dos discípulos, ela logo entendia que ela estava em missão no mundo. Ela fazia parte daquele projeto de Deus, ela fazia parte do que a igreja estava fazendo no mundo, ela era uma pessoa que estava ativa na missão. Esse entendimento era comum, né? Eu faço parte da igreja, eu faço parte da missão, faço parte daquilo que Deus está fazendo no mundo, eu faço parte da missão. Então, isso era comum. E aí vem no terceiro século, ali, a partir do terceiro século, com Constantino, quando a igreja se torna, o cristianismo se torna a religião oficial de Roma, vem alguns problemas ali. De repente, a religião oficial é o cristianismo. E aí gente que não se converteu agora é cristão. E aí alguns problemas já começam a aparecer na missão aqui. E aí o que acontece? A partir desse momento, isso se desenvolve durante toda a história da igreja, é que a missão é entendida de uma maneira diferente. A missão é algo feito, o pastor Ricardo Agreste fala isso, ele diz que a missão é algo feito por alguns em lugares distantes. Então, a partir desse momento, isso vai ser reforçado na história da igreja e chega até nós, é que a missão é algo feito por alguns em lugares distantes. Ou seja, a visão da missão da igreja foi limitada agora, foi reduzida. E alguns podem entender, não, eu não sou missionário, eu não faço parte da missão. Quem faz a missão, de fato, são alguns que o Senhor escolheu, e eles fazem a missão em lugares distantes, em outros lugares. E aí, parece que se perdeu aquela ideia de que eu faço parte da missão, eu estou engajado na missão, de cada membro da igreja entender, eu estou em missão no mundo. E isso me leva a ações onde eu estou, no meu lar, na minha vizinhança, na cidade onde eu moro. E isso me envolve também naquilo que Deus está fazendo em lugares distantes, através de irmãos que foram chamados para irem a esses lugares distantes. Então, você percebe que talvez a mentalidade da missão, ela de fato, ela se limitou no decorrer da história da igreja. E agora vem um novo entendimento, que é chamado aí a igreja missional, a missionalidade da igreja, é o entendimento de resgate dessa compreensão da missão. É um resgate tentando levar todo cristão a entender que se você é discípulo do Senhor Jesus, se você nasceu de novo, se você faz parte da igreja, você está em missão no mundo. E aí você é um agente de Deus, é um embaixador, como Paulo vai falar lá na sua segunda carta aos Coríntios, você é um embaixador de Cristo. Você é um agente de reconciliação.
se você foi reconciliado com Deus através de Cristo, agora você é um agente de reconciliação, você é um embaixador de Cristo, você está engajado na missão. Então, quando eu entendo isso, quando a igreja entende isso, cada membro deve pensar, eu estou em missão no mundo. E isso tem as suas implicações. Então, eu sou agente de Deus na missão, na minha casa, no meu lar, na minha vizinhança, na cidade onde eu moro, no trabalho, no meu ambiente de trabalho, eu sou um agente de Deus, eu estou em missão no mundo. E eu devo intencionalmente anunciar o Evangelho, compartilhar o Evangelho com as pessoas que estão ao meu redor. Assim, eu cumpro a missão onde eu estou. E, mais do que isso, eu me envolvo naquilo que a igreja está fazendo em lugares distantes. Aí é o outro aspecto da missão, que de fato existem pessoas que o Senhor chamou para irem a lugares distantes. E a igreja vai precisar se envolver. A igreja vai precisar se envolver, não, isso é a missão da igreja. A igreja, o missionário estão juntos nisso. E aí, eu não lembro, não deu tempo de eu olhar meu material, mas quando eu escrevi meu TCC, eu estava falando sobre a natureza vocacional da igreja, e uma frase que eu escrevi ali, que eu peguei uma citação de alguém, não lembro, não vou dar a citação agora, eu recordei nesse momento, mas que algo que dizia o seguinte, que o missionário lá no campo não é o projeto particular dele, não é a missão dele particular, mas é a missão da igreja. E aí esse missionário que vai para um lugar distante, ele é as pernas, ele é os braços, ele é os olhos da igreja lá naquele campo missionário, lá naquele lugar. Então não é a missão do missionário lá, é a missão da igreja lá. A igreja faz parte de todo o processo. A igreja envia, a igreja ora, a igreja informa, a igreja faz parte de todo o processo. É a missão da igreja lá. E o missionário é um agente de Deus, agente da igreja lá naquele lugar distante. Então a gente precisa resgatar essa ideia de que todo discípulo de Jesus está envolvido na missão. Proclamar o evangelho onde nós estamos, enviar pessoas para os lugares distantes e dar todo o suporte necessário. É a igreja, é parte da igreja que está lá longe, e a igreja participa de todo esse processo, é a missão da igreja. E aí, meus irmãos, com essa mentalidade, a igreja pode desenvolver. A igreja pode crescer, pode ser muito mais eficaz. E aí a gente, de certa forma, resolve aquele problema da imagem que nós vimos lá, que talvez exagerada, mas talvez seja a realidade em alguns lugares. A gente resolve, porque quando todo membro do corpo de Cristo se entende na missão e participa na missão, o corpo de Cristo funciona. Eu sou edificado no corpo e eu edifico. Eu sou abençoado e eu abençoo. Eu sou cuidado e eu cuido. Eu tenho a minha parte na igreja. Eu tenho a minha responsabilidade pessoal no meu crescimento na fé. Tem irmãos que estão cuidando de mim. Eu estou cuidando de outros. E nós estamos crescendo, estamos desenvolvendo, estamos ativos na missão na cidade, ativos na missão no mundo. Então esse é o ponto até aqui, meus irmãos, dessas definições que nós precisamos pensar e precisamos desenvolver. Ok, meus irmãos? Alguma consideração, alguma pergunta até aqui? E aí nós vamos para a parte mais prática aqui, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Já o tempo está correndo mais do que eu imaginava. Eu tenho aqui mais 10 ou 15 minutos, mas vamos para as questões mais práticas aqui, para algumas implicações para nós. Meus irmãos, nós estamos vivendo esse novo momento, nós estamos passando por uma crise, e no meio dessa crise, nós precisamos perceber as oportunidades. Nós precisamos olhar as pessoas que estão ao nosso redor, perceber as necessidades dessas pessoas e levar a resposta de Deus para essas pessoas.
a ser agente de Deus para cuidar dessas pessoas. Olha quais são algumas implicações dos nossos dias, meus irmãos. Essa crise de saúde, ela gerou outras crises de ordem econômica, emocional e espiritual. Aqui na própria igreja onde eu sirvo, meus irmãos, o que está acontecendo? Tem alguns irmãos passando por crises de medo, alguns com ansiedade, alguns com alguns sintomas aí, princípio de depressão. Alguns irmãos estão enfrentando essa dificuldade. E nós estamos cuidando desses irmãos. Agora, se isso está acontecendo dentro da igreja, talvez na sua igreja você tenha pessoas que perderam parentes, algumas pessoas que ficaram doentes, algumas pessoas que estão lidando ainda com a doença e que estão passando por algumas crises. Agora, imagina fora da igreja. Quantas pessoas estão passando por algumas crises nesse momento? E aí surgem agora as oportunidades para cuidarmos dessas pessoas e compartilharmos o Evangelho. Imagina quantas pessoas aí na sua vizinhança, na sua própria família, estejam passando aí por uma crise de medo, de ansiedade, de depressão. O que nós vamos fazer com essas pessoas? Não desprezando o trabalho dos psicólogos, são importantes, mas a gente vai simplesmente pegar essas pessoas e encaminhar para um psicólogo? Não, meus irmãos. O Evangelho de Cristo Jesus tem respostas. O Evangelho de Cristo Jesus tem cura. E nós precisamos, como agentes da missão de Deus no mundo, levar a mensagem que cura, a mensagem que transforma, que lança fora todo medo, que tira a ansiedade, que cura essa depressão e que pode trazer essa pessoa, de fato, para um relacionamento com o Senhor Jesus. Pensa aí na sua vizinhança, na sua própria família, no meio dos seus familiares aí, quantas pessoas nesse momento talvez estejam em crise e precisam da mensagem que verdadeiramente pode curar, da mensagem que realmente pode tirá-las dessa crise e levá-las agora a um relacionamento com Deus, a uma compreensão da vontade de Deus. Pensa em quantas oportunidades você tem nesse momento. Eu sei de vários irmãos aí que podem compartilhar de como estão aproveitando esse momento e no meio da crise enxergando as oportunidades e alcançando pessoas. No nosso primeiro encontro lá, o pastor Soares compartilhou de como a igreja realmente se envolveu, como a igreja estava ativa e evangelizando no meio da crise. Eu tenho algumas experiências aqui na igreja também. Então, pensa aí como é que a gente pode ajudar pessoas e alcançar pessoas mesmo no meio dessa crise. Alguns desafios, diante disso, meus irmãos, alguns desafios, diante desse cenário, nós temos alguns desafios aqui e eu quero lançar esses desafios para vocês. Eu anotei aqui 8 desafios, não vai dar tempo de falar de tudo, mas eu quero falar principalmente de 4 aqui, que é mais diretamente ligado a esse momento. Primeiro, não perca as oportunidades. Não perca as oportunidades. Você tem nesse momento amigos, parentes e vizinhos que estão em busca de respostas. Pessoas que colocaram sua esperança aí no dinheiro e o dinheiro se foi. E estão colocaram suas esperanças aí num amigo, numa pessoa, e essa pessoa se foi. O que fazer diante disso? Então, nós temos pessoas lidando com luto, pessoas lidando com medo, com ansiedade. Observe, esteja atento e aproveite as oportunidades para compartilhar o Evangelho de Cristo. Esse é o primeiro desafio, você pode até anotar aí. Não perca as oportunidades. No meio das crises, nós temos oportunidades, não perca essas oportunidades. Segundo desafio, prepare-se para a missão. O Senhor usa qualquer pessoa que tenha o seu espírito, que compreenda o Evangelho, o Senhor pode usar. Mas, meus irmãos, algumas situações são muito específicas e nós vamos precisar de preparo. Lidar com pessoas, e esse é o momento, irmãos, que essas coisas crescem e nós precisamos lidar com essas questões.
Lidar com pessoas que estão em crise de pânico, medo, ansiedade, depressão, vai exigir de nós um conhecimento mais profundo da palavra. Um conhecimento mais profundo sobre essas necessidades. E nós precisamos de preparo. Então, nesse momento, você pode se preparar para cuidar dessas pessoas. Estude as Escrituras para saber como ajudar as pessoas que estão vivendo essas crises. E outra opção aqui, um complemento disso, é leia bons artigos e bons livros na área de aconselhamento bíblico. Você tem bons materiais aí, eu posso até sugerir aqui, no site Voltemos ao Evangelho, tem excelentes artigos que podem te ajudar nessa área. Nós temos aí uma editora chamada Nutra, que publica livros específicos nessa área de aconselhamento bíblico, que trata desses problemas, que você pode adquirir esses livros, ler, ter uma compreensão muito maior dessas situações e ajudar biblicamente essas pessoas. Agora vem aí a conferência da Fiel em outubro, da editora Fiel, e o tema, se eu não me engano, é sabedoria. E eles vão trabalhar essa questão, né? Como aconselhar pessoas que estão vivendo essas crises. Então, se você pode, participe da conferência, será online, vai custar R$150. Então, é um investimento que você faz para se preparar melhor, para ajudar pessoas, para aproveitar as oportunidades que estão diante de você aí. Então, prepare-se para a missão, esteja preparado, busque recursos onde você possa aprender mais sobre essas questões e ajudar as pessoas crescendo na compreensão do Evangelho e crescendo na compreensão desses problemas específicos que estão crescendo e que você pode estar preparado aí, ou se preparando para ajudar pessoas nessas questões. Terceiro desafio aqui é o desafio da solidariedade. A ideia de solidariedade, nós podemos ver na continuação desse texto que a igreja da Judéia passa por uma crise, a igreja de Antioquia vai enviar recursos, vai ajudar, vai participar. E nós precisamos, irmãos, ter esse olhar solidário, perceber as pessoas que estão ao nosso redor e que precisam de ajuda prática nesse momento, de alimento, de recursos, e ajudar essas pessoas. A gente fica muito feliz de ver os relatos no grupo dos pastores, no grupo de missões aí, da iniciativa das igrejas, ajudando a comunidade, ajudando os irmãos da igreja nas suas necessidades. Isso é fundamental, meus irmãos, isso é muito importante. É uma maneira de fazer aquilo que o Senhor Jesus fez, ajudar, curar, suprir as necessidades. Isso faz parte também da nossa missão, é um aspecto dela. E isso vai mostrar para o mundo que a igreja não é só um ambiente religioso que não tem relevância no mundo, mas a igreja se envolve com os problemas do mundo. E a gente pode participar. A missão, né, em Compass fez um grande movimento aí, né, para ajudar pessoas, levantando recursos. Houve uma grande movimentação aí da convenção nesse sentido, para trazer esses recursos e as igrejas terem aí mais um suporte para ajudar pessoas. Isso é importantíssimo. E a gente sabe que vários irmãos compartilharam aí que através dessas doações, dessas ajudas, conseguiram fazer pontes e criar relacionamentos para compartilhar o Evangelho. Isso é maravilhoso, irmãos, e nós podemos crescer nesse sentido. O quarto desafio aqui, meus irmãos, é cuidado pastoral e integração na igreja. Irmãos, as pessoas ficam nas igrejas onde elas são cuidadas. Se você vai para uma igreja e nessa igreja você não recebe nenhum tipo de cuidado, dificilmente você vai ficar lá. Mas se você vai para uma igreja onde você é cuidada ali, você vai ficar nessa igreja. E você é cuidado ali. E eu assisti uma palestra do pastor, esqueci o nome dele agora, foi pela conferência do CTPI, e ele trouxe essa ideia aqui, né, que ninguém convida para a igreja os seus amigos se ela mesma não recebe cuidado ali naquela igreja. E eu não estou falando aqui só do cuidado do pastor, mas o cuidado da igreja em si por aquela pessoa.
Quando eu falo aqui cuidado pastoral, não estou me referindo só à figura do pastor, mas à igreja, sendo uma comunidade cuidadora, que tem esse cuidado pastoral com as pessoas. Então, a gente tem que ter essa ideia de cuidar de todas as pessoas, uns aos outros, mutualidade. E aí, quando você é cuidado nessa igreja, você convida outras pessoas para conhecer a sua igreja, para visitar a sua igreja. Essa pessoa vai receber cuidado também e ela fica nessa igreja, quando ela conhece de fato o Evangelho de Cristo Jesus. Então é muito importante e muito mais evidente nesse momento que nós estamos vivendo a necessidade de um cuidado pastoral. Cuidar dos membros da igreja e cuidar das pessoas que estão chegando. E aí, aqui eu falo também sobre a integração na igreja. Você está tendo oportunidade de evangelismo nesse momento, você está evangelizando pessoas, envolva a igreja nesse processo. Integre essa pessoa num relacionamento com outras pessoas da igreja. Deixa eu falar uma experiência aqui para vocês. Há quase 2 anos aí mais ou menos, terminou um culto aqui, e os irmãos ficamos batendo papo até um pouco mais tarde aqui, depois eu fui para casa e alguns irmãos ficaram fechando aqui o prédio da igreja. E aí, quando eu estava lá em casa, um irmão foi me chamar, o irmão que estava fechando aqui foi me chamar, disse, pastor, chegou um rapaz aí, ele quer conversar com o senhor. Está ele, a esposa e um filhinho. E aí eu fui lá conversar com ele, e ele estava passando por um momento de dificuldade de saúde. Ele estava com muita dificuldade para respirar, muita agonia, e eu fui conversar com ele e orei com ele. Ele pediu oração, o intuito dele era que alguém orasse por ele na igreja, e eu fui orar por ele. E oramos, e imediatamente eu peguei o contato dele do WhatsApp, peguei o telefone dele, e no dia seguinte, mandando mensagem, para saber como era que ele estava, e depois ligando e orando por ele, conversando e ajudando. E na semana seguinte, esse rapaz voltou à igreja, e a partir desse momento, ele começou a ter um relacionamento mais próximo comigo, e a gente foi conversando e ajudando, sabendo como ele estava, oferecendo ajuda. Mas eu pensei o seguinte, não é saudável que esse rapaz tenha um relacionamento apenas comigo aqui da igreja. Porque não é uns a todos, é uns aos outros. E aí o que foi que eu fiz? Ele é um sargento do BOP, eu falei com outro irmão aqui da igreja, que é sargento da Polícia Militar, e aí eu disse, olha, tem um rapaz chegando aí com a sua família aqui na igreja, você precisa se aproximar dele, você precisa fazer amizade com ele, precisa ser integrado aqui com amizades aqui com as pessoas da igreja. E aí eu marquei um almoço, chamei esse rapaz, a sua família, chamei esse irmão aqui da igreja, e nesse almoço eles já foram conversando, já foram criando relacionamento, batendo papo, e tinham aí um relacionamento muito legal, e aí foi integrado na igreja, e a partir do relacionamento com esse outro sargento aqui da igreja, foi criando relacionamento com outros irmãos da igreja. E hoje ele faz parte do nós estamos estudando nesse momento, Cada Homem um Guerreiro, o material que nós estamos estudando de discipulado para homens aqui, e ele faz parte desse grupo, ele já está liderando algumas reuniões. Então, qual foi a minha preocupação ali? Eu não quero que as pessoas que cheguem na igreja tenham um relacionamento só comigo. Eu quero que as pessoas tenham um relacionamento com a igreja, sejam integradas à igreja. Isso foi muito positivo. E isso tira aquela ideia do meme que eu coloquei lá no início da nossa conversa aqui, de que o pastor vai ficar dando atenção para os membros, para as novas pessoas que estão chegando e esquecer dos outros. Não, envolvi a igreja no processo. Envolvi outros irmãos aqui no processo, de fazer amizade, de participar na vida, de cuidar, de, junto comigo, evangelizar, discipular, para que outras pessoas estejam envolvidas no processo. Tem agora um rapaz que chegou recentemente aqui na igreja, o Fernando, e mesma coisa, no caso dele, ele era amigo de uma jovem senhora aqui da igreja, estudaram juntos no ensino médio, e aí ele estava passando por algumas crises, procurou a ajuda dela, e ela sabiamente, né, nesse caso, sabiamente, deu meu contato de telefone, e aí eu comecei a trabalhar com ele,
e ele começou a participar conosco nas reuniões online. Eu fui apresentando ele para a igreja, e agora com os cultos presenciais ele está vindo todo domingo, e eu fui envolvendo, é um jovem, né? Eu fui envolvendo os jovens no relacionamento com ele. E já tem outros jovens que falam com ele durante a semana, conversam, estão ajudando, estão fazendo parte do processo de evangelismo e de discipulado com ele. Então, é muito importante isso, esse cuidado pastoral e essa integração na igreja, esse envolvimento com outras pessoas da igreja, porque não é essa nova pessoa que está chegando, ela tem um relacionamento só com o pastor, mas tem relacionamento com outras pessoas. Não é só com um membro da igreja, mas com outras pessoas da igreja. Então, conecte o mais rápido possível essa pessoa com outras pessoas da igreja, com outros membros da igreja. Isso vai ser muito importante para o desenvolvimento dessa pessoa na fé, para educar a igreja a cuidar daqueles que estão chegando, a se envolver com aqueles que estão chegando. Então, isso vai ser fundamental para o desenvolvimento da igreja. Ok, meus irmãos, esses aqui são os 4 principais desafios aqui, pensando principalmente nesse novo normal, nessa crise que nós estamos vivendo, nesse momento que nós estamos aí passando. Tem outros desafios aqui, meus irmãos, mais 4, mas eles são mais gerais, são pensando aqui mais no todo da igreja, no desenvolvimento da igreja como um todo. Eu coloquei aqui, vou só mencionar, não vou detalhar esses aqui. O 5º desafio é precisamos entender o nosso tempo e repensar as nossas estratégias. É algo que nós precisamos sempre fazer, meus irmãos, é pensar qual é o momento que nós estamos vivendo, qual é o tempo que nós estamos vivendo, e a partir disso, pensar em quais estratégias nós vamos usar para ajudar as pessoas. Um dos aspectos, meus irmãos, do tempo que nós estamos vivendo é que as pessoas estão incrédulas em relação às instituições. E pensando na instituição igreja aqui, nós acabamos de presenciar vários escândalos envolvendo pessoas que estão ligadas à igreja, ou que se dizem ligadas à igreja, mas que estão no meio aí evangélico. E isso cria um descrédito, uma desconfiança muito grande em relação à instituição igreja. Então, talvez se você acha que convidando uma pessoa para ir à sua igreja, elas vão chegar, às vezes é muito difícil, meus irmãos. Porque as pessoas estão incrédulas em relação à igreja. Mas nós precisamos, nesse momento, de membros de igreja, discípulos do Senhor Jesus, que tenham um testemunho consistente de fé, de vida com Deus, e essas pessoas serão testemunha de Cristo, e essas pessoas serão ouvidas. Talvez as pessoas estão muito desconfiadas com a instituição igreja, mas se você tem um bom testemunho, se você é um crente saudável, com bom testemunho, as pessoas vão te ouvir. As pessoas vão dar crédito àquilo que você fala, porque elas não conhecem a igreja, mas elas conhecem você. E agora é o momento de pensar na missão, crescer nessa questão mais pessoal, mais corpo a corpo, cada membro da igreja testemunhando no seu ambiente aí. 6º conselho aqui é: precisamos preparar uma liderança não apenas para a igreja, mas para a cidade. Isso aqui não é meu, né? Eu ouvi o pastor Jonas Madureira, numa palestra falando sobre aquele livro, A Igreja Centrada, do Timothy Keller. Ele trouxe essa reflexão aqui. Precisamos preparar uma liderança não apenas para a igreja, mas para a cidade. Ou seja, quem são as pessoas de influência na nossa cidade? Quem são os formadores de opinião na nossa cidade? A gente precisa pensar nisso, né? Que às vezes a gente pensa em formar uma liderança apenas para a igreja, mas nós precisamos formar uma liderança para a cidade. Pessoas que vão influenciar a cidade. Não estou falando de moralizar a cidade, moralizar a sociedade, mas pessoas que vão influenciar e a partir de uma perspectiva bíblica, cristã. O 7º conselho aqui: precisamos preparar profissionais para a cidade. Meus irmãos, isso aqui também
é uma reflexão a partir do livro do Tim Keller, que o Jonas Madureira trouxe nessa palestra. Precisamos preparar profissionais para a cidade. Preparamos entender com clareza que o lugar de servir a Deus não se limita ao ambiente da igreja. Eu achei muito interessante que ele falou, né, que a gente pensa que servir a Deus está limitado ao ambiente da igreja. E eu achei até engraçado, né, que ele falou que se você não canta bem, se você não toca um instrumento, não sobra quase nada para você fazer numa igreja. Que às vezes a gente pensa em servir ao Senhor só nessas categorias, né, no ambiente da igreja em si. Mas um comerciante, um médico, um advogado, um engenheiro, um policial militar, um pedreiro, um político cristão devem servir a cidade, e com um serviço de excelência, ele cria pontes para pregar o evangelho. Devemos desenvolver nossas profissões com tamanha excelência e ética que as nossas vidas levante perguntas na mente dos nossos amigos, parentes e vizinhos. Quando as pessoas veem o profissional que nós somos, a maneira como nós servimos o Senhor nesses ambientes, isso vai levantar perguntas. Pessoas vão poder dizer assim: eu nunca vi um pedreiro como esse. O camarada é honesto, é excelente naquilo que ele faz. Nunca vi um comerciante como esse. Nunca vi um político como esse. E eu até incentivo, né? Tem muitos jovens aqui na própria igreja e outros que eu conheço reclamando dos políticos que estão aí. Eu estou dizendo: olha, gente, a gente não tem muita opção. Por que vocês não se candidatam? Por que vocês não se colocam aí na vida pública? Para a gente poder votar em vocês. Políticos que podem fazer diferença. Médicos, né? Eu nunca vi um médico como esse. Olha como eu fui tratado, olha como eu fui cuidado. E aí vai levantar perguntas: por que essa pessoa é assim? E aí nós temos oportunidade de falar da fé que nós temos, de quem nos transformou. Então, isso é muito importante, meus irmãos. O tempo está passando, eu não tenho como detalhar muito isso aqui, mas isso é muito importante, meus irmãos. Pensar em formar profissionais para a cidade. A gente não faz isso, irmãos, quando a gente pensa num lugar distante. Quantos missionários, né, vão para o seminário, e aí se prepara teologicamente, e aí a igreja diz assim: não, mas você não pode entrar só com a sua formação teológica. Vamos aqui, você vai fazer um curso, qual é a área que você tem interesse? É na área da saúde? Então faça esse curso na área da saúde, agora você vai lá para aquela região e de uma forma estratégica, você vai servir aquele povo, você vai cuidar daquele povo, e enquanto você cuida do povo, você compartilha o evangelho. Nós passamos essa mentalidade para os missionários, mas às vezes a gente peca em não passar essa mentalidade, essa visão para os membros da nossa igreja. Para os médicos, advogados, pedreiros, lojistas, comerciantes, para os irmãos da nossa igreja, ter essa mentalidade. Eu vou servir com excelência a cidade, a comunidade, o ambiente onde eu estou inserido, e enquanto eu faço isso com excelência, eu compartilho o evangelho também. Eu tenho pontes, eu tenho oportunidades de compartilhar o evangelho de Cristo. Então, essa mentalidade que serve para o campo missionário longe, serve também para a nossa cidade, serve para o lugar onde a igreja está inserida. Então, é pensar dessa forma aqui. O 8º conselho é simplicidade e contextualização. Meus irmãos, às vezes a gente complica demais a igreja, a gente precisa simplificar. Às vezes a gente pega uma pessoa que está chegando na igreja e coloca ela no meio de tanta programação, de tantas coisas, que é muito confuso. Eu não vou detalhar isso aqui, talvez seja uma matéria que a gente pode conversar em outro momento, mas a gente precisa simplificar a igreja. E é interessante, meus irmãos, olhando na história da igreja, quando a igreja passa por um avivamento, ela se torna simples. Se torna simples como o Senhor Jesus foi. Então, talvez a gente tenha que simplificar a igreja, talvez tirar alguns programas que são pesados demais para a igreja e que já não cumpre um objetivo, simplificar a igreja para que ela possa, como diz o pastor Ricardo Agreste, fazer menos para fazer melhor e com mais impacto. Então, o meu tempo, meus irmãos, estourou aqui, e em outro momento, talvez a gente possa conversar mais, dar mais detalhes sobre essas questões, dar mais exemplos para ficar mais claro para os irmãos aqui, mas eu vejo muito importante essa questão de simplicidade e contextualização. A igreja entendeu o seu momento, entendeu o seu tempo,
a preservar a integridade do Evangelho, mas ser flexível nos seus métodos e ser flexível nas suas estruturas. Então, nós precisamos dessas práticas, meus irmãos. Aqui tem esses desafios, depois eu posso salvar esse material em PDF e enviar para quem quiser aí para olhar novamente, refletir, mas essa reflexão que o Senhor trouxe à nossa mente, ao nosso coração, é um pouco daquilo que nós estamos tentando fazer aqui onde nós servimos. Eu espero que tenha abençoado aí também a sua vida, tá bom? Então aqui talvez isso seja só para instigar a nossa mente, o nosso coração aí, para refletir nessas verdades, tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu disse que ia abrir espaço para a gente conversar mais, mas o tempo realmente voou. Eu pensei que eu ia conseguir fazer em menos tempo, mas voou o tempo aí. Talvez seja um fórum para a gente conversar em outro momento, tá bom? Então, vou orar nesse momento e passar aí para o pastor Leandro. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra, que é onde nós buscamos conhecimento, onde nós refletimos, onde nós procuramos os princípios, Senhor, para nortear a nossa vida, para entender o Teu propósito para as nossas vidas e, assim, entender os rumos da missão, os princípios da missão e nos envolvermos de uma forma muito mais relevante, profunda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a encararmos esses desafios, a crise que ainda estamos vivendo, a perceber as oportunidades e a realmente aproveitá-las, Senhor. E que quando essa situação passar, não sabemos como ela vai passar e quando ela vai passar, na verdade, talvez um momento de transição aqui, mas que passando por essa situação, nós tenhamos uma igreja forte, uma igreja consistente, uma igreja que de fato cumpriu o seu papel no mundo. Nos ajuda, Senhor, ajuda a Igreja Evangélica dos Irmãos no Brasil a, de fato, Senhor, cumprir a missão que o Senhor nos deu, envolvendo todos os membros do corpo de Cristo nessa missão. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Muito obrigado, pastor Tiago. Obrigado pelas considerações, essa reflexão. Nesse tempo realmente atípico, é um tempo que processa uma profunda transformação em maneira de pensar e agir no seio da igreja, e especialmente na questão que envolve a missão bíblica, ou seja, a proclamação do Evangelho. Então, que Deus nos abençoe, obrigado mais uma vez, e que nós possamos estar refletindo sobre isso. Ontem à noite nós falamos a todos que queremos levantar uma grande oferta para missões a partir da Igreja dos Irmãos. Então, estamos disponibilizando através do QR Code, onde você pode direcionar a sua câmera para a marca que aparece na tela, e você vai receber as informações da conta da Convenção Nacional, onde você pode fazer o seu depósito, não somente em nível individual, mas também como igreja. Os pastores também foram orientados nesse sentido, para que possam direcionar, nesse período da conferência, uma oferta especial, para que nós possamos desenvolver novos trabalhos e afirmar aqueles que já existem em termos de missões no contexto da Igreja dos Irmãos no Brasil e em apoio a outras ações de missões em outros lugares do mundo. Isso é muito importante. Então, a sua participação é muito decisiva nesse momento histórico que nós vivemos. Então, que Deus abençoe a toda a comunidade de igrejas dos irmãos aqui do Brasil, e queremos chamar cada um de vocês a estarem presentes hoje à noite, às 19 horas, para o nosso tempo de celebração e também reflexões com o pastor Isaías Cristal, com a palestra desta noite, dando continuidade à nossa temática, que é plantar, regar, colher. Deus abençoe a toda a igreja e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através das nossas vidas, através das ações que estão sendo desenvolvidas e da bênção da mensagem da sua palavra sendo ministrada nestes dias.
Para encerrar, nós vamos orar e agradecer por tudo e pedir a Deus que Ele nos contemple com a graça de termos essa confraternidade atuante e vibrante no nosso meio. Oramos em Teu nome, Senhor, agradecidos pela palavra que foi ministrada nesta manhã. Orando, sabedores, Senhor, que temos responsabilidade em todas as áreas da nossa atuação como igreja. Obrigado porque temos sido refrescados a nossa memória e as práticas dos primeiros irmãos. Práticas essas que ultrapassam os tempos e as épocas, para mostrar, Senhor, que aqueles princípios que Tu estabeleceste lá no começo, eles são perenes e eles servem para todos os tempos e, obviamente, adequando-os ao seu tempo, ao nosso tempo, à nossa geração. E isso que fazemos agora, com a tecnologia que temos, nos permite fazer a mesma coisa, utilizando ferramentas que não existiam em tempos antigos. Por isso te louvamos e te bendizemos e rogamos a Ti que nos permitas aproveitar essas oportunidades para trabalhar essas questões que foram trazidas nesta manhã aqui, para que sejamos efetivos, ó Pai, e impactemos a sociedade onde nós estamos com a Tua palavra. É isso que pedimos e oramos, no nome santo de Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus nos abençoe, até logo mais. Creio que a live está sendo encerrada e aí nós vamos deixar esse espaço aberto para que você possa, eventualmente, mandar uma saudação, um alô para um amigo, ou mesmo queira fazer um comunicado. Então, fique à vontade.